sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8, versículo 26. Atos 8, versículo 26. Vamos lá? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Versículo 28. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Pode se assentar. Mas nestes versículos, o primeiro capítulo deste livro do apóstolo se chama Entra no meu carro. Entra no meu carro. Nessa situação aqui nós vemos o eunuco e foi para Jerusalém adorar. Quem que era este eunuco? Ele era a pessoa que cuidava das finanças da rainha da Etiópia. Era um cara com muito status, era um cara com muito conhecimento, era um cara com muito dinheiro. Hoje nós podemos compará-lo de repente ao superintendente do Banco Central. E ele tinha ido a Jerusalém orar e adorar. Quando ele estava voltando de Jerusalém para a Etiópia, dentro do carro ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E neste mesmo momento o Espírito Santo falou com Filipe. Falou: Filipe, se aproxima daquele carro. Já vai levantar aqui, Filipe. Você imagina, né? Mas como assim se aproxima desse carro? Fico pensando, né? Quantas vezes a gente recebe uma ordem do Espírito Santo e a gente fala: não, mas acho que é coisa da minha cabeça. Mas ele foi e chegou lá. Quando ele viu que o eunuco estava lendo o livro, ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco falou assim: não, como que eu vou entender se não tem quem me explique? E a palavra diz muitas vezes que como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E naquele momento, Filipe foi convidado pelo eunuco, foi convidado por esse superintendente a entrar no carro e explicar a revelação que ele já havia recebido. O eunuco, se você olhar, tinha mais status, tinha uma posição social muito elevada, ele era o cara. Só que Filipe, ele já tinha alcançado a revelação de Deus. Então ele tinha algo dentro dele para oferecer que o eunuco não tinha. Alguém pode explicar, alguém pode trazer a luz. Você não sabe tudo a respeito de todas as áreas. Às vezes esse seu carro pode ser o seu ministério. Você precisa convidar alguém para abrir o seu entendimento em relação ao ministério. Às vezes é a sua vida estudantil, né? Lá na sua faculdade, na sua escola, nos seus estudos. Com quem você tem se juntado? Com a turma do fundão que não quer saber de estudar? Você é a turma do fundão, de repente? Várias risadas de é isso mesmo. Mas se junte com quem queira estudar. Eu não entendo quem vai para a faculdade para ficar batendo papo, tomando tereré fora da sala de aula. Eu não entendo. Vai para casa dormir. É melhor, entendeu? Se junte com quem quer estudar, com quem vai te acrescentar, com alguém que vai poder te ajudar a estudar para as provas. Você vai ajudar as pessoas. Não é passar cola, tá? É antes das provas. Você precisa convidar alguém para entrar no seu carro na vida profissional. O Du estava aqui citando sobre o empreendedorismo, que ele foi buscar ler livros de empreendedorismo que o acrescentasse nisso. E o entendimento dele foi aberto. Se ele não tivesse lido, ele não teria visto esse ponto em comum em todos, que todos poupam. Mas através da leitura, ele teve o entendimento dele aberto. O que é o seu carro?
Quando você se dispõe a ser conectado a alguém com entendimento aberto, vai poder receber daquele entendimento. Mas preste atenção. Você se dispor não é simplesmente vir aqui, sentar e ouvir. Você pode entrar semana, passar semana e não receber. Os fariseus ouviam direto da boca de Jesus. Só que eles não tinham coração aberto para ser transformado, eles não tinham coração aberto para receber. Eles só queriam ver onde Jesus vai falhar, onde Jesus vai errar, o que ele vai falar de errado. E quantas vezes você tem se comportado dessa maneira? Se você sentar para ouvir alguém e só ficar criticando, o seu entendimento não vai ser aberto, a conexão não vai ser gerada. Se você não, eu escrevi aqui, se você não se abre, dificilmente receberá o que a pessoa pode te passar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não podia operar milagres na terra dele, porque ele não era reconhecido como Deus, a honra não era estabelecida e ele não operava milagres. A palavra de Deus diz que os milagres são operados através da fé. Se você não acredita que Jesus pode fazer, que Jesus pode transformar, ele não vai fazer. Se você não acredita que as palavras que saem deste altar podem transformar a sua vida, você nunca vai ser transformado. Para de vir, é muito melhor. Às vezes uma frase que sai daqui, se você está com o seu coração aberto, com o seu entendimento disposto, eu estou aberta a receber, Deus. Às vezes você está cansado, você está vindo e nada acontece. Mas se você abrir o seu coração, através de uma mensagem, a sua vida pode ser transformada. E eu falo de todas as áreas podem ser transformadas. Então o primeiro ponto é: entra no meu carro. É o primeiro capítulo deste livro. O segundo ponto, associação. Tenha disposição para receber e compartilhar. A conexão, ela é uma via de mão dupla. A conexão é uma via de mão dupla. É dar e receber. É dar e compartilhar. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Nesse versículo 15, nós podemos destacar 3 expressões. Associação, ninguém se associou, que ali naquela versão diz comunicou, mas ninguém se associou. Dar e receber. Associação refere-se a uma aliança. É muito mais do que você se encontrar e ouvir alguns ensinamentos, ouvir algumas mensagens. É a disposição de fazer do outro participante da sua vida. Mais uma vez eu quero reforçar. Há muitas pessoas que elas estão todo sábado, elas estão todo domingo, elas vêm no culto de quarta-feira, mas elas não recebem, porque só sabem criticar os pastores, só sabem criticar os líderes. Às vezes você tem feito isso com tanta frequência que você nem percebe. O pastor vai lá, prega 40 minutos e você só consegue prestar atenção na palavra que ele falou errado. Você só consegue se lembrar, comentar com seus amigos. Depois, nossa, você viu o que o pastor falou? Que absurdo. E os outros e os outros 40 minutos? Vou falar errado só para vocês ficarem falando depois. Nossa, eu falei mesmo da pastora. E os outros 40 minutos que você foi edificado, você se esquece e você passa a criticar. Isso fecha a porta da associação e você deixa
de receber a unção que Deus derramou na vida daquela pessoa. Nós temos muito zelo, nós temos muito cuidado com quem nós colocamos para ministrar no altar da IECG. Se convidamos alguém de fora, é porque já conhecemos a vida, conhecemos a família, vemos o testemunho, vemos a unção, reconhecemos a unção que está sobre aquela pessoa. Então se abra para você receber tudo aquilo que a pessoa tem para derramar. E principalmente da casa, dos nossos pastores, do nosso apóstolo, da nossa apóstola, se abra, porque a associação abre as portas para que você possa ser abençoado e edificado na área que aquela pessoa estiver ministrando. A segunda expressão é dar e receber. O apóstolo Paulo destaca que nenhuma igreja se preocupou com ele no sentido de dar e receber, mas aquela igreja se preocupou. E nós podemos ver em Filipenses 4,19, abre para mim por favor, Filipenses 4,19, que Paulo decreta qual é a bênção que acontecerá com essa igreja por causa dessa associação. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a bênção que veio sobre a igreja de Filipenses, porque foi uma via de mão dupla, uma associação. Eles davam e recebiam, davam e recebiam. E como que eu posso então me conectar, pastora? Porque quando que você vai entrar no meu carro para eu poder receber daquilo que você tem para me dar? Existem várias maneiras que você pode se conectar e ser edificado e abençoado por alguém. Através de uma ministração no altar, através de um livro. Hoje em dia nós temos acesso a tantas ministrações no YouTube. Só não é edificado quem realmente não quer. Mas atenção, o que é que você tem assistido? O que é que você tem acompanhado no seu Instagram? Porque muitas vezes, eu falei aqui no culto de moças, a gente segue tantas pessoas no Instagram que a gente começa a querer ser igual, sendo que aquela pessoa nem é referência. Um dia eu acordei e falei pro Aldo, amor, não sei porquê, eu tô com uma vontade de ir para Paris. Mas como assim alguém acorda com vontade de ir para Paris? É porque eu estava seguindo várias fotógrafas que moram e trabalham em Paris, brasileiras, e começou a me dar vontade. Mas por quê? Os meus olhos se conectaram com aquilo, e a vontade besta, né? Começou a surgir dentro de mim. O que você tem se conectado? O que você tem deixado os seus olhos passarem por? Quais são as mensagens que têm chegado ao seu coração? Se você não tem maturidade ainda para filtrar, nossa, isso que essa pessoa falou não é certo, isso que essa pessoa falou não é bíblico, nem assista, se conecte com pessoas que você sabe que vão te edificar. Tem gente que começa a ver coisas que não vão trazer edificação, simplesmente discussões teológicas, vãs discussões, que vão trazer confusão para a sua mente. Não vá atrás disso. Então você pode se conectar por vários métodos, né? Na época do apóstolo Edmilson, ele cita no livro, ele ouvia fita cassete, gente. Ele sentava o dia inteiro ouvindo Valnice Milhomens e voltava a fita e assistia, e ouvia, e anotava, e destacava. E hoje a nossa geração tem acesso a tantas informações que a gente não dá valor. Próximo ponto. Influências. Que oração? O pastoral Giovanni comeu meu tempo. Influências. O Espírito Santo usa homens que já foram ampliados no entendimento para ampliar a nossa compreensão. O Espírito Santo usa homens que já foram ampliados, iluminados no entendimento para ampliar a nossa compreensão, nosso entendimento. Muitas pessoas falam assim, eu não preciso de ninguém para me ajudar, o Espírito Santo vai me revelar. Mas Deus, Ele usa pessoas
para falar conosco. Deus usou até um jumento, uma mula, para falar. E Ele usa pessoas. Eu vou citar 2 exemplos da Bíblia. Não precisa abrir, mas em Atos capítulo 10, Cornélio, a palavra de Deus diz que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que ofertava, era um homem que orava a Deus. Mas ele estava orando, olha que interessante, ele estava orando, e o Espírito Santo deu a ele uma visão. E nessa visão ele fala, sabe o quê? Envia homens a Pedro, porque eu quero entregar uma mensagem para você. Por que Deus logo não falou a mensagem? Deus, Ele falou, vai lá, manda homens a Pedro para entregar uma mensagem. Se Ele está falando essa mensagem, simplesmente fale a mensagem. Mas Ele gosta de usar homens para falar. Outra experiência, Atos capítulo 9, de 1 a 18. Saulo, pode anotar aí, mas nós não vamos ler. Saulo e Ananias. Saulo, ele era doido para matar aqueles que falavam de Jesus Cristo. Ele era um perseguidor da igreja. E quando ele estava neste caminho, nessa busca por quem vão matar agora, quando estava chegando em Damasco, uma forte luz tomou conta. E uma voz que veio dos céus dizia: Saulo, por que me persegues? Ninguém viu nada, mas todo mundo que estava ao redor ouviu essa voz: Saulo, por que me persegues? E no mesmo momento, Saulo falou: és tu, Senhor? Eu falo, gente, ele não acreditava, mas ele falou: és tu, Senhor? E aí eles têm um diálogo, e Saulo fica cego. A palavra de Deus diz que ele ficou cego por 3 dias. E neste mesmo momento que estava acontecendo isso com Saulo, Deus fala com Ananias: Ananias, sabe o Saulo, aquele que persegue todo mundo? Então, vai lá pregar para ele. Ananias falou: não, Deus, você não sabe quem que é o cara? Ele vai me matar. Mas Deus falou: não, vai lá e prega para ele. Ananias, sensível à voz do Espírito Santo, se levantou e foi e pregou. E a palavra diz que Saulo teve as escamas dos olhos tiradas. E não foi somente física, foi espiritual. Saulo se tornou então Paulo. E logo ali ele teve uma experiência com Deus. E logo ali ele já foi batizado. A vida dele foi transformada. Podia ser 100% o poder de Deus sem usar um homem? Podia. Mas Deus escolhe o caminho que Ele quiser. E Ele vai colocar ao seu redor homens que vão te guiar a ser aquilo que Deus deseja que você seja. Se nós tivéssemos somente as cartas de Paulo para vivermos o cristianismo, e digo mais, se tivéssemos só Romanos, nós já poderíamos viver todos os princípios que Jesus nos deixou. Aquele que perseguia foi transformado pelo poder de Deus, sim, mas através de uma conexão, através de uma pessoa, Deus transformou a vida dele. E o meu convite não é simplesmente para você ser abençoado por alguém. Aí eu vou me conectar, eu vou ouvir. Mas para você abençoar alguém, dar e receber, é recíproco. Ao mesmo momento que você está recebendo o entendimento, tendo o entendimento aberto, você vai abrir o entendimento de outros. Você vai ser usado por Deus para abençoar a outros. Para a gente poder partir para o encerramento. A libertação financeira. O nosso apóstolo, ele ministra muito sobre este assunto. Porque a miséria não é o desejo de Deus para você. Muitos ficam pintando Jesus como um homem miserável, mas jamais ele foi. Jamais ele foi. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, versículo 2. Provérbios 26, 2 é uma das palavras remas da IECG. Provérbios 26, 2.
Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, a maldição sem causa não virá. O apóstolo cita o exemplo de Davi. Satanás incitou a Davi a contar o povo, levantar um censo de Israel. E Deus não queria que ele fizesse isso. Quando ele fez isso, o que aconteceu? A praga veio assolar Israel e 70 mil homens morreram. Porque ele foi contra a palavra de Deus e a maldição se instalou. Chegou Gade, uma conexão. Gade falou, guiado por um anjo, falou a Davi: Davi, sobe a eira de Araúna e levanta um sacrifício a Deus, como um arrependimento. E Davi foi. Quando Davi chegou lá, Araúna já tinha preparado tudo. Já tinha preparado a terra, já tinha preparado o altar. Falou: olha, só basta você entregar. Mas Davi já estava esperto, né? Ele já tinha feito uma coisa errada. Ele falou: não vou fazer mais uma. O que ele falou? Não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ele pagou pela terra e então ofereceu um sacrifício. E no momento que ele fez essa oferta de sacrifício, a praga cessou, a maldição cessou. Existe libertação financeira. Através de uma ação de Davi, toda maldição foi quebrada. Toda maldição foi quebrada. E o apóstolo encerra o livro falando sobre oportunidades. Relacionamentos mais chegados exigem confiança. Você não vai convidar qualquer pessoa para entrar na sua casa, é verdade? Vai? Alguém convida, passa na rua, vamos lá para casa? Só esses dias na casa do pastor Messias, que tinha 70 pessoas, né? Acho que foi mais ou menos assim. 78 pessoas foram lá, gente. Cadê? Cadê as meninas responsáveis por isso? Vocês saíram chamando, né? Na rua, não? Invadiram mesmo, né? Entendi. Ninguém sai chamando gente na rua que não conhece. Exige confiança, um relacionamento. Para você caminhar com alguém, aquela pessoa ela precisa ser necessária para você. Qual que é a necessidade? Aquela pessoa acrescenta alguma coisa na sua vida. Ela lhe dá satisfação. Ela faz você rir. Ela desperta esperança, admiração. Você almeja ser como aquela pessoa, não como uma inveja, mas como uma referência. A pessoa conversa sobre coisas que você tem interesse, te motiva a ir além. Como é gostoso você conversar com alguém, você sai assim, aspirando viver, aspirando fazer. Sempre que a gente senta com o pastor Theo Hayashi, a gente sai assim: meu Deus, que vontade de voar. Porque ele realmente é uma inspiração em todas as áreas da vida para nós. E você conversa e você sai inspirado. Se você tem se associado com pessoas que te levam para baixo, que te fazem chorar, que não fazem você avançar, que dá um desânimo, se afaste dessas pessoas. Se você não tem força para influenciar, para trazer a risada, para inspirar, então se afaste. Ninguém quer caminhar com pessoas que vão te desanimar. Agora, quem vai te levar para cima, você precisa convidar a entrar no seu carro. Quero dar um exemplo do nosso apóstolo. Quantas palavras reveladas o Senhor trouxe a ele. E hoje nós temos muito acesso. Através do quê? Dos cultos de domingo, dos cultos de quarta-feira, podcast. Se você não tem, baixa aí, ECG para você. Tem o YouTube, todos os cultos estão no YouTube. Agora nós temos a Rede Super, através da NET, por enquanto, só através da NET. Mas das 11 ao meio-dia, ou do meio-dia a 1? Essa parte o Aldo que fala no programa, então eu não sei. Do meio-dia a 1, e o reprise das 11 à meia-noite.
Você pode assistir de segunda a sexta. Os livros, que por enquanto só tem 4, mas vamos dar start a vários outros. Existem várias maneiras de você se conectar a homens de Deus, para você receber e dar. Dar e receber é uma associação que você vai ser muito acrescentado. Então, se você quiser, não me sei para vender livro, mas se você quiser adquirir na loja, nós temos esse livro e tem outros 3 livros. Esse custa R$5. Você lê em 20 minutos, vou frisar novamente. Mas eu queria que você gerasse esse desejo de se conectar. Se conectar não é simplesmente, mas o apóstolo nunca vai na minha casa para ministrar, para eu ouvir. Mas você pode se conectar através das mensagens que Deus revelou a Ele para você. Então eu queria que você se colocasse em pé neste momento. E você pode orar: Deus, me dá oportunidades de me conectar com pessoas que vão me levar para perto de Ti. Ore a Deus: Deus, me dá oportunidade para me conectar com pessoas que vão me levar para o Seu propósito. Porque muitas vezes você tem se conectado com pessoas que estão te afastando do propósito de Deus. E hoje eu vou orar para que essas conexões sejam quebradas em nome de Jesus. Vai doer? Pode ser que doa. Mas lá na frente, você vai ver que os propósitos de Deus são muito maiores do que qualquer conexão errada que tem te afastado dele.